Você já parou para pensar que algumas das maiores maravilhas naturais do nosso planeta estão desaparecendo mais rápido do que imaginamos? Há lugares tão surreais que parecem obra de ficção, como uma estrutura colossal visível do espaço que não foi criada por mãos humanas, mas por bilhões de minúsculos seres vivos. E o mais assustador? Se você não conhecer esses fenômenos agora, pode ser que eles não existam mais quando decidir visitá-los. Fique comigo até o final para descobrir quais tesouros da natureza estão sob ameaça e por que este é o momento de valorizá-los. Cataratas do Iguaçu, a Sinfonia das Águas. Imagine um cenário onde a força da natureza se manifesta em grandeza e espetáculo. As Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, impressionam pelo volume de água e pela diversidade de quedas d'água. São cerca de 275 cachoeiras que se estendem por quase 3 quilômetros de largura e despencam de alturas que chegam a 82 metros. Essa imensidão de água gera uma névoa constante que forma arco-íris e alimenta uma floresta subtropical exuberante, protegida como patrimônio mundial pela Unesco desde 1986. Ao caminhar pelas passarelas do lado brasileiro, o visitante se depara com a Garganta do Diabo, o mais impressionante conjunto de quedas, onde o rugido da água ecoa como um trovão incessante. Do lado argentino, trilhas sinuosas levam a mirantes que praticamente mergulham nas quedas, proporcionando uma experiência sensorial única. Além de sua beleza, as cataratas abrigam uma rica biodiversidade com espécies como tucanos, coatis e borboletas coloridas. A região faz parte de um parque nacional que preserva cerca de 250 mil hectares de Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do planeta. Toda essa grandiosidade faz das Cataratas do Iguaçu uma sinfonia de águas que reafirma a força e a fragilidade da natureza. Grand Canyon, o livro aberto da Terra. Poucos lugares traduzem tão bem a história geológica do planeta quanto o Grand Canyon, no Arizona. Esculpido durante milhões de anos pela erosão do rio Colorado, o cânion se estende por aproximadamente 446 quilômetros de comprimento, chegando a ter até 29 quilômetros de largura e profundidades superiores a 1,8 quilômetro. Esses números impressionantes revelam uma sucessão de camadas de rochas que datam de eras distintas, como páginas de um livro aberto que narram a evolução da Terra. Ao percorrer seus mirantes, o visitante é tomado por contrastes dramáticos de luz e sombra que mudam conforme o movimento do Sol, revelando cores que vão do vermelho intenso ao marrom e ocre. O Grand Canyon também abriga comunidades indígenas, como os Hualapai e os Hopi, que consideram o local sagrado e habitam a região há séculos. O Parque Nacional, criado em 1919, protege não apenas as formações rochosas, mas também um rico ecossistema de desertos, florestas de pinheiros e animais como o condor da Califórnia. Admirar o Grand Canyon é contemplar um capítulo vivo da história geológica e cultural da América. Grande Barreira de Coral, a cidade submersa. Ao largo da costa nordeste da Austrália, existe um mundo submerso que desafia a imaginação. A Grande Barreira de Coral é um sistema composto por cerca de 900 recifes, 600 ilhas continentais e 300 recifes de coral, cais, que se estendem por mais de 2.200 quilômetros entre a Austrália e Papua Nova Guiné. Trata-se da maior estrutura biológica construída por seres vivos, milhões de pequenos pólipos de coral, e é tão grande que pode ser vista do espaço. Essa cidade submersa abriga uma biodiversidade extraordinária. Tartarugas marinhas, tubarões, raias-manta, golfinhos e mais de 500 espécies de peixes coexistem entre corais de formas e cores diversas. A Grande Barreira de Coral foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1981, mas enfrenta ameaças cada vez maiores. O aumento da temperatura dos oceanos causa o fenômeno do branqueamento, quando os corais expulsam as algas que lhes dão cor e alimento. Esses episódios de branqueamento podem levar à morte dos corais, colocando em risco todo o ecossistema. Visitar esse santuário é mergulhar em um universo de cores e sons, mas também um lembrete de que a preservação é urgente. Aurora Polar, o balé cósmico. Nas noites geladas próximas aos círculos polares, o céu se transforma em palco para um espetáculo celestial. As auroras boreal, no hemisfério norte, e austral, no sul, são fenômenos luminosos causados por perturbações no campo magnético da Terra.
Ventos solares carregados de partículas eletricamente carregadas colidem com os gases da alta atmosfera, termosfera e exosfera, provocando ionizações que resultam em cortinas de luzes que dançam no céu. Essas emissões podem aparecer em forma de arcos, faixas ou espirais que mudam de cor do verde ao roxo, criando um balé cósmico que inspirou mitos e lendas. O fenômeno geralmente é visto em regiões de alta latitude, como Islândia, Noruega, Canadá e Alasca no hemisfério norte, ou na Antártica e sul da Argentina e Chile no hemisfério sul. Para avistar uma aurora, é necessário céu escuro e atividade geomagnética intensa, o que exige planejamento e um pouco de sorte. Mesmo com a imprevisibilidade, testemunhar uma aurora polar é uma experiência transcendental. O silêncio das paisagens árticas, combinado com a dança das luzes, nos faz perceber a conexão entre o nosso planeta e o Sol de forma visceral. Monte Everest, o topo do mundo. Ninguém discute. O Monte Everest é o pico mais alto do planeta acima do nível do mar, alcançando 8.848,86 metros. Localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, China, o Everest faz parte do maciço Mahalangur, que também inclui montanhas como o Lhotse, 8.516 metros, e o Nuptse, 7.855 metros. Conquistar seu cume é o sonho de montanhistas do mundo todo, mas a escalada é extremamente perigosa. Além da altitude, os alpinistas enfrentam avalanches, tempestades e a temida Zona da Morte, onde o ar rarefeito dificulta a respiração. A primeira ascensão registrada ao topo ocorreu em 1953, quando o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay alcançaram o ponto mais alto da Terra. Desde então, milhares de pessoas tentaram repetir o feito, resultando em inúmeras histórias de heroísmo e tragédia. A rota do Everest passa por vilarejos Sherpas, glaciares e pelo famoso campo base, onde os escaladores se aclimatam antes de avançar. Além de ser um ícone do montanhismo, o Everest é símbolo de resistência física e mental, e também um lembrete das consequências das mudanças climáticas. O derretimento dos glaciares da região ameaça as comunidades do Himalaia e os sistemas fluviais da Ásia. Salar de Uyuni, o espelho infinito no altiplano boliviano, a mais de 3.600 metros de altitude, existe um lugar que desafia a noção de horizonte, o Salar de Uyuni, com uma área de aproximadamente 10.582 km². Esse é o maior deserto de sal do mundo, remanescente de um lago pré-histórico que evaporou, deixando para trás uma crosta de sal branco e brilhante. Durante a estação chuvosa, uma fina camada de água cobre a superfície e transforma o salar em um gigantesco espelho que reflete o céu com perfeição, criando a sensação de caminhar entre nuvens. Essa paisagem surreal serve de habitat para flamingos, vicunhas e outras espécies adaptadas ao ambiente salino. Além de sua importância turística, o Salar de Uyuni também possui uma das maiores reservas de lítio do planeta, um recurso fundamental para a fabricação de baterias de carros elétricos e aparelhos eletrônicos. A exploração dessas reservas levanta debates sobre conservação e desenvolvimento econômico, pois o salar é uma área sensível e única. Para quem visita, o cenário hipnótico do espelho do mundo e a imensidão branca que se perde de vista são experiências que dificilmente se repetirão em outro lugar. Yellowstone, o caldeirão da vida. Considerado o primeiro parque nacional do mundo, Yellowstone foi criado em 1872 e se estende por quase 8.980 km² nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. O parque abriga mais da metade dos geysers conhecidos do planeta, sendo o Old Faithful o mais famoso, com erupções previsíveis que lançam jatos de água quente e vapor a dezenas de metros de altura. A paisagem geotérmica inclui fontes termais multicoloridas, piscinas de lama e fumarolas que lembram a superfície de outro planeta. Essa atividade intensa ocorre porque Yellowstone repousa sobre uma caldeira vulcânica gigantesca, um supervulcão cuja última erupção ocorreu há milhares de anos. Além das maravilhas geológicas, Yellowstone é um santuário de biodiversidade. Bisões, símbolo do parque, lobos, ursos pardos, alces e várias aves de rapina vivem livres nesse território preservado. A combinação de planícies, florestas e montanhas oferece habitats variados,
e o parque é crucial para estudos sobre ecossistemas intactos e reintrodução de espécies. O risco de uma futura erupção do supervulcão, embora remoto, alimenta o imaginário popular e destaca a importância de compreender as forças internas da Terra. Yellowstone é, ao mesmo tempo, um caldeirão geológico e um refúgio para a vida selvagem. Antelope Canyon, a arte esculpida pelo tempo. No coração do deserto do Arizona, dentro da reserva indígena dos Navajo, encontra-se um desfiladeiro estreito que parece ter sido desenhado por um artista. Antelope Canyon, formado por dois segmentos, Upper Antelope Canyon e Lower Antelope Canyon. Esse Slot Canyon se caracteriza por paredes de arenito alaranjadas que se torcem e se entrelaçam, criando formas sinuosas e texturas onduladas. Durante determinadas horas do dia, feixes de luz solar penetram as fendas e iluminam as paredes, criando efeitos de luz e sombra que mudam a cada minuto. O canyon foi esculpido ao longo de milhares de anos pela ação de correntes de água que escoam violentamente durante as raras chuvas da região. Esse processo de erosão lenta produziu passagens estreitas que, em alguns pontos, mal permitem a passagem de uma pessoa. O Antelope Canyon é sagrado para o povo Navajo, que o chamam de Tse-Biganilini, o lugar onde a água corre através das rochas. A popularidade crescente atrai fotógrafos do mundo inteiro e exige medidas de proteção para evitar danos às delicadas formações. Explorar este labirinto é como entrar numa galeria de arte natural, onde cada ângulo revela uma obra diferente esculpida pelo tempo. Lago Baikal, o coração azul da Sibéria. No sul da Sibéria, um gigante de água doce repousa há milhões de anos, o Lago Baikal. Com 636 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura, ele é o lago de água doce mais profundo do mundo, atingindo 1.680 metros. Também é o mais antigo, com cerca de 25 milhões de anos, e contém cerca de 20% da água doce superficial não congelada do planeta. As águas do Baikal são conhecidas por sua transparência. Em alguns pontos é possível enxergar até 40 metros abaixo da superfície, e abrigam cerca de 600 espécies de plantas e animais, muitas delas endêmicas, como o peixe golomianca e o selo Baikal. No inverno, a superfície do lago congela completamente, formando uma camada de gelo que pode superar 1 metro de espessura. Essa época do ano revela fissuras geométricas e bolhas de metano aprisionadas, criando padrões únicos no gelo. No verão, as águas azul profundo refletem as montanhas circundantes e convidam a passeios de barco. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1996, o Lago Baikal enfrenta desafios relacionados à poluição, à exploração industrial e às mudanças climáticas. Preservar esse coração azul da Sibéria é crucial para manter um dos ecossistemas mais antigos e ricos da Terra. Cataratas de Vitória, o fumo que troveja. Localizadas no rio Zambezi, na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, as Cataratas de Vitória formam um paredão de água que se estende por aproximadamente 1,5 km de largura e despenca de uma altura de até 128 metros. Conhecidas localmente como Mozi ou Atunya, que em Tonga significa a fumaça que troveja, as quedas emitem uma névoa que sobe a centenas de metros e pode ser vista a quilômetros de distância. A visão dessa cortina de água é hipnotizante. O rio Zambezi se lança num abismo basáltico, criando trovões de água e nuvens de vapor que formam arco-íris quase constantes. Tanto o Parque Nacional de Mozi ou Atunya, na Zâmbia, quanto o Parque Nacional das Cataratas Vitória, no Zimbábue, são patrimônio mundial da Unesco desde 1989. O explorador escocês David Livingstone, o primeiro europeu a ver as cataratas em 1855, ficou tão impressionado que lhes deu o nome em homenagem à Rainha Vitória. Hoje, passarelas e mirantes permitem aos visitantes chegar bem perto das quedas e sentir a força do Zambezi. Durante a estação seca, a vazão diminui e revela formações rochosas escondidas. Na estação de chuvas, o volume d'água aumenta tanto que o rugido e a névoa das quedas podem ser sentidos a quilômetros de distância. As Cataratas de Vitória são um lembrete da grandiosidade indomável da natureza e um convite à contemplação. Chegamos ao fim desta jornada por algumas das maravilhas naturais mais impressionantes da Terra. Um passeio que nos leva de florestas tropicais a desfiladeiros áridos, de mares de coral a lagos glaciais.
Cada uma dessas paisagens é uma obra-prima da natureza, mas também um testemunho da fragilidade do nosso planeta. Se quisermos continuar contemplando a Garganta do Diabo nas Cataratas do Iguaçu ou a Grande Barreira de Coral em todo o seu esplendor, precisamos agir agora para preservar esses ecossistemas únicos. Que tal continuar essa aventura explorando outras curiosidades e mistérios do nosso mundo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com quem também é apaixonado por natureza. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e confira os vídeos recomendados nos cartões finais. Eles trazem histórias igualmente fascinantes. Até a próxima!